É isso aí, boa tarde, turma. Estamos aqui com mais uma, mas eu não gosto de chamar de aula, porque não é aula, é mais uma contribuição, é uma forma de interagir com vocês, de estar trazendo novidades na área do direito empresarial, tá joia? Então, se você não conhece ainda, a Advocacia Aplicada surgiu agora, mas já existe há 20 anos no meu coração, porque tem 20 anos que eu advogo na área do direito empresarial. Tá joia? Então, diariamente, às 5h45 da tarde, eu estou com esse projeto chamado Advocacia Aplicada na Prática, tá bom? Trazendo conteúdos relevantes, decisões importantes dos nossos tribunais, casos do dia a dia do escritório, tá? Então, todos os dias. E hoje, mais cedo, por conta de um compromisso que surgiu, eu tenho já aqui para a reunião, tá? Mas eu não posso deixar de faltar com esse meu compromisso com você. Tá joia? Hoje nós vamos trazer, está vendo aí que o quadro repleto de novidades. Nós tivemos um caso hoje aqui no escritório, tá, de um cliente nosso, que tem uma diarista em casa. Então, você tem diarista em casa, que faz aquele serviço doméstico, pode ser aquele serviço doméstico tradicional de arrumar a casa, lavar roupa, passar roupa, enfim, organizar a tua casa, como também pode ser o serviço de babá, isso mesmo. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre diarista. Vou pegar aqui a caneta. Então, o serviço de diarista, olha só. A Lei Complementar 150, de 2015, regulamentou essa profissão tão digna que é a diarista. Que é aquela pessoa que está no nosso dia a dia, na nossa convivência, cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos filhos, organizando o lar, e é um apoio realmente extraordinário. Tá? Então, qual foi o caso do escritório hoje? Foi que uma ex-diarista de um cliente nosso ingressou na justiça reclamando vínculo de emprego, exatamente o que você está ouvindo, vínculo de emprego, e verbas reflexas dessa relação de emprego. Tá? Então, nesse caso do nosso cliente, ele não pedia diferença de salário, tá? Porque não cabia no caso, ela ganhava bem, ele remunerava bem, então não cabia diferença de salário porque chegava no salário mínimo. Mas ela pedia 13º, pedia férias inclusive vencidas, INSS, horas extras e adicional noturno. Tá? Então isso aqui foi o passivo trabalhista que o nosso cliente sofreu por conta de uma diarista, uma pessoa de casa, uma pessoa amável, uma pessoa da confiança da família, mas que, quando encerrou essa relação contratual, então, olha só, a diarista, ela é contratual. É uma relação civil, não é uma relação trabalhista. É uma relação civil por quê? Porque trabalhava apenas 2 dias na semana. Exatamente, você está ouvindo, 2 dias na semana. Mas, doutor, a lei da diarista eu ouvi na mídia, eu ouvi nos jornais, na televisão, dizendo que para ser uma empregada doméstica tinha que passar de 2 dias na semana de trabalho. Exatamente. Sendo que a diarista é aquela que presta serviço apenas 2 vezes por semana, até 2 vezes por semana. Passou de 2 vezes por semana, corre-se o risco de um passivo trabalhista, tá? De uma demanda judicial. E, para você ter ideia, uma demanda judicial dessa, simplória, onde a pessoa pede essas verbas que estão em aberto no entender da diarista, chegou ao ponto de R$32 mil. Exatamente isso, R$32 mil. Talvez você esteja se perguntando, minha nossa, o que é que tem de tanto de verba? São essas rubricas aqui de verbas rescisórias, que ficaram para ela em aberto porque ela entendia que ela era empregada, ela não era diarista. Mas no caso em concreto, o que é que aconteceu aqui no caso em concreto? Ela trabalhava realmente como folguista de babá. Exatamente, somente aos sábados e aos domingos. Ela chegava lá sábado pela manhã, saía sábado no finalzinho da tarde, começo da noite, fazia a diária dela e no domingo do mesmo jeito. Sendo que aí é onde corre o grande risco das relações, tá? E aí eu quero te dar aqui dicas relevantes
se você quer realmente aprender a se proteger de um passivo trabalhista desse, dicas relevantes para você não passar por isso. Ou caso você passe, você esteja documentado. Então, a primeira questão é que não permita que a diarista que você contratou, seja para organizar a casa, seja para cuidar dos teus filhos, na condição de diarista, gente, não ultrapasse 2 dias na semana. No caso do nosso cliente, tudo tranquilo, tudo certo, ela só chegava no sábado, saía no domingo, 2 dias e PT, saudações. Tá joia? Então, se você passar de 2 dias, aí o artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015 diz que se a diarista prestar serviço por mais de 2 dias, se torna empregada doméstica, exatamente isso. E se ela é empregada doméstica, ela precisa ter a carteira de trabalho assinada, precisa recolher a contribuição previdenciária, precisa pagar 13º, férias, se tiver adicional noturno, pagar adicional noturno, se tiver horas extraordinárias, extrapolar as 44 semanais, também pagar as horas extras, no caso. Tá? Então, muito cuidado. A primeira grande dica é não aceite a diarista além de 2 dias. Mas, doutor, ela é ótima, você não tem noção. A minha avó já tinha ela como empregada porque ela começou novinha, trabalhando lá. Aí ela foi ser diarista da família. Era diarista 2 dias num local, 2 dias no outro. E para completar a semana ficava 3 dias na casa da mamãe. Então, cuidado com isso, tá? Porque, infelizmente, gratidão não é algo que se exige. Gratidão é algo que se recebe e que se dá. Tá? Então, exigir que a pessoa, depois que encerrou a relação contratual como diarista, ela seja grata pelo tempo que teve juntos ali, trabalhando, pelos benefícios que recebeu, que nós sabemos que a diarista ou a empregada doméstica, ela é muito bem tratada dentro de casa. Passa a ser uma pessoa, entre aspas, da família. Não é verdade? A gente acolhe, ela come o que nós comemos, ela usa os utensílios domésticos que nós utilizamos. Não existe distinção, tá, entre uma pessoa de casa e uma pessoa que presta serviço como diarista ou empregada doméstica. Existe realmente um apego, existe um vínculo emocional muito grande, mas esse vínculo ele não pode ultrapassar as barreiras da lei. Então, se você quer se proteger de um passivo trabalhista, da tua diarista, você precisa estabelecer regras claras. Não aceite trabalho além de 2 dias por semana. Tá ok? Fechado aí o primeiro ponto, anotou aí, avisou o papai, a mamãe, avisou o titio, a vovó, para não fazer isso. Mas, doutor, ela tem uma filha, ela tem um filho, ela tem as coisas dela para pagar, as contas, ela fica pedindo para ficar mais um dia. Não aceite. Se eu posso te dar uma sugestão efetiva separe o emocional, que é o apreço que você tem por essa pessoa, da tua proteção trabalhista, da tua proteção de passivo trabalhista, e cumprir a lei. Olhe para ele e diga, olha, eu não posso, porque a lei complementar 150/2015, o doutor Léo disse que não fizesse isso, por mais que eu goste da senhora. Então, se você quer ajudar a pessoa, dê o dinheiro, mas não permita que ela trabalhe mais de 2 dias. Fechado aí? Nesse caso, aqui, eu vou colocar aqui mais 2 pontos aqui, depois eu volto para esse ponto do meio, tá bom? Esses 2 pontos habitualidade/continuidade. A outra questão que eu preciso trazer para você e esclarecer é que o que distingue a diarista da empregada doméstica é a habitualidade, esse trabalho rotineiro de forma continuada. Então, se ela está direto lá na sua casa, toda semana, 2 dias prestando serviço, 2 dias prestando serviço, está tudo certo. Tá? O que não pode é ultrapassar os 2 dias e essa habitualidade se estender ao ponto de estar igual à empregada. Tá? Então, muito cuidado com essa habitualidade, porque é a continuidade que define a relação de emprego e não a relação contratual que tem a diarista. A outra situação bem interessante, bem peculiar, é a forma de pagamento. Diarista recebe pela diária. A própria terminologia, a hermenêutica, ela já aponta para o encerramento da contraprestação
no momento que ela termina o serviço. Terminou o dia? Pague. E mais, pegue o recibo. Tá? E lá no recibo você coloca lá o nome dela completo, você coloca o CPF, o endereço, e diz a que se refere, diária no dia tal. Mas, doutor Léo, você disse que pode ser 2 dias, então eu posso fazer um pagamento para 2 dias? Pode. Nada impede que você possa fazer o pagamento do serviço prestado no final de semana. No nosso caso, a folguista da babá terminava lá o domingo, ela recebia o dinheiro dela. Aí é que vem o grande lance, tá? Não vou julgar intenções, porque aí eu estaria entrando numa seara subjetiva. Eu vou falar da questão objetiva. E não existe ninguém bobo no mundo, não tem mais. A informação, ela flui. Ela flui aqui no Instagram, no nosso history, no YouTube, no Facebook. Então, a informação, ela flui. Tá? Não existe mais ninguém bobo, todos têm acesso à informação. Todo mundo tem aí um smartphone com acesso ao WhatsApp, à internet. Então, não existe ninguém bobo. Todos sabem de tudo o que acontece. Então, o que é que acontece? Nesse caso aqui, ela começou a pedir que os pagamentos, chegou lá e disse, doutor, o patrão dela, doutor, me ajude, é perigoso eu voltar para casa, o senhor sabe, eu saio daqui domingo já, umas 7 horas da noite, 6 horas da noite, é perigoso eu voltar com dinheiro, e é o dinheiro que eu uso para pagar minhas contas, eu não posso ser assaltada. Aí disse assim, o senhor pode depositar na minha conta? Olha só a perspicácia. Não estou julgando de intenção, tá, gente? Estou falando de um fato, tá? Então, a minha orientação é o seguinte, doutor, e tem algum problema de depositar na conta? Não, eu não vejo problema de depositar na conta, desde que o pagamento seja com a diária, com o serviço prestado. Se ele é 2 vezes por semana, o serviço, terminou a semana, você pode pagar por semana, não tem problema nenhum. O ideal para te trazer mais proteção jurídica é pagou, recibo e encerrou a história, tá? Então, muito cuidado com a forma de pagamento. Você pode estar abrindo aí um precedente, tá? Inclusive, nesse caso aí, ficou se digerindo muito tempo na audiência, mas depositava na conta, aí tem a prova lá do WhatsApp, né? Olha aí o WhatsApp ajudando no meio de prova. A prova lá do WhatsApp mostrando que ela que tinha solicitado para que ele depositasse na conta, e depois ainda piorou mais, assim, olha, o senhor pode depositar por quinzena. Entende? E aí, aquele empresário, de boa fé, acreditando naquela pessoa que está dentro de casa, cuidando dos filhos, não vai nunca ter a perspicácia de querer usar isso como argumento de vínculo de emprego e não de uma relação contratual. Mas veremos a sentença, quando sair a sentença eu aviso para vocês, viu? Em breve vai sair a sentença sobre esse caso, tá? E eu vou trazer para vocês o resultado dela. Nós vamos ganhar, essa pessoa não vai ganhar R$1 do nosso cliente, nós vamos ganhar 100% da demanda, porque não existe de fato relação de emprego. Porque ela entrava sábado, saía domingo, 2 dias por semana e está tudo certo. Olha só o que aconteceu, e aí, com relação à proteção jurídica, né? Doutor, você escreveu aí L maternidade, L de licença, maternidade. O artigo 25 da Lei Complementar 150 de 2015, ele fala justamente sobre isso, que a diarista não, a empregada doméstica que engravidar no serviço tem direito à licença maternidade de 120 dias. E o parágrafo 1º fala da estabilidade gestante de 5 meses. Mas, doutor, isso não está certo, não? Está corretíssimo. Corretíssimo. Ela veio chancelar um direito que a mulher já tinha antes. E trouxe para essa profissão que é muito nobre, que é muito importante. Mas veja só, no caso em tela, você acredita que no decorrer dessa relação contratual como diarista, a moça engravidou? E aí, como é que ficou? Ela engravidou. Quer dizer que quem é relação contratual não pode engravidar, não? Pode. E deve. Faz parte do ciclo da vida. As pessoas se casam e se dão em casamento e têm filhos. Está tudo certo quanto a isso. Bem como aos direitos de licença maternidade e de estabilidade gestante. A grande questão é
ter essa relação contratual robusta, sólida, ao ponto de que essa pessoa, quando engravidar, ela ter plena consciência de que ela não tem nem estabilidade, porque ela não é funcionária, não é empregada doméstica, e nem tem direito à licença maternidade. Esses dois itens aqui foram requeridos na inicial dessa reclamação trabalhista, da qual eu vou trazer para vocês depois a sentença. Aguardem aí cenas dos próximos capítulos, tá? Qual é a minha última sugestão para você? Orientação assertiva. Contratou a diarista, relação contratual, 2 dias na semana, cuidado com a habitualidade, cuidado com a forma de pagamento e não permita que ela durma com seus filhos. Exatamente, porque tem o último item aqui do adicional noturno. Ela pede o vínculo de emprego e pede que seja pago o adicional noturno, com o argumento de que ela dormia com a criança. Aproveitem essa orientação jurídica e traga mais paz para os seus filhos. Deixe que eles durmam só, que eles evoluam, que eles cresçam e passem a dormir só. Não tem necessidade hoje de você ter uma babá com risco de adicional noturno dormindo, porque, mas criança de madrugada acorda. Ok, no período que ela acorda, é no período que ou ela está amamentando, então ela precisa da mãe, tá? E o pai pode dar esse auxílio, ou está doente, que também precisa do pai e da mãe. Tá? E nesses casos, você consegue suprir isso com um equipamento tecnológico chamado babá eletrônica. É mais barato do que um passivo de adicional noturno e um passivo de hora extra, porque eles andam de mão dada. Tá? Eles andam juntos. Porque imagina a jornada aí de 48 horas, que é o que era aduzido na inicial. Entrava lá sábado e saía domingo, era 2 dias de trabalho quase que integrais, 100%, sem direito, segundo ela, sem direito a descanso, sem direito a intrajornada, um verdadeiro absurdo. Mas a reforma trabalhista veio para julgar a litigância de má-fé e nós esperamos que essa senhora ela seja condenada por litigância de má-fé, que é o que tem no processo, é muita má-fé. Tá joia? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor com relação à relação contratual de diarista e as proteções para evitar um passivo trabalhista para você. Te aguardo amanhã, às 5h45 da tarde, aqui no nosso canal da Advocacia Aplicada, com novidades jurídicas do mundo empresarial. Um grande abraço e até amanhã.